Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre as tendências do design de interiores e decoração para 2022. Eu decidi fazer este vídeo na minha qualidade de designer de interiores porque me apeteceu. Tenho visto muitos vídeos destes a aparecer no YouTube, é natural, estamos no início do ano, e pensei, por que não fazer eu também um? Acho divertido e pronto, decidi experimentar esta coisa. Usei como referência um artigo da Architectural Digest de 31 de dezembro de 2021. A Architectural Digest é uma publicação, eu penso que ela é americana, mas existe em vários países, é internacional, portanto tem tradução para várias línguas, onde aparecem, onde mostram sobretudo casas, os interiores das casas, portanto design de interiores, arquitetura, também imobiliário, portanto tem assim várias vertentes, mas está muito ligado ao imóvel. Pronto, então foi essa a fonte que eu usei, é um artigo deles, porque depois há esta dificuldade, dependendo das publicações ou dos sites, encontram-se tendências diferentes. Eu percebi que há aqui uma ou outra que se repete nos outros sites, mas pronto, ouçam, isto é sobretudo para ser divertido. Eu vejo as tendências mais como uma possível fonte de inspiração, um desbloqueador de criatividade. Eu não vejo a tendência como algo para se seguir à risca. Acho até perigoso, à semelhança do que acontece, sei lá, na moda de cabelos talvez também, porque normalmente as tendências tendem a ser muito marcadas, assim, talvez um pouco excêntricas, e o que acontece com isso é que muito rapidamente nos cansam. Pronto. Então eu acho que podem ser fonte de inspiração, podemos usar um pormenor aqui, um pormenor ali, ir assim ao total ou à totalidade da decoração do espaço naquela determinada tendência. Acho perigoso, lá está, mais uma vez, acho que é uma coisa que depois vai cansar com o tempo. Mas acho que pode ser divertido inserir um ou outro elemento, às vezes podemos nos identificar, lá está, e sentir-nos inspirados por alguma coisa ou algum pormenor daquele determinado estilo. Portanto, é nesse sentido que eu estou a fazer este vídeo, para ser inspirador, para ser engraçado. Há aqui umas tendências que eu gosto mais do que outras. Eu, mesmo como designer de interiores, tenho o meu gosto pessoal, é natural, portanto eu vou falar um pouco nisso. Mas no fundo eu não levo, como é que eu te explicar? A questão das tendências eu não levo muito a peito só porque acho que vejo-as como indicativas, lá está. Pode ser, pode não ser, podemos aproveitar esta coisa ou não, enfim, já me estou a repetir. Típico. Meu Deus, onde é que eu fui buscar isto? O Luís farta-se de gozar comigo, porque eu ando assim em loop, às vezes, num assunto, é uma chatice. Mas pronto, enfim, vá, avançando. Bom, então vamos começar pelo primeiro, a primeira tendência. Eu não pus aqui todas, mas quase todas. O artigo falava de 10 tendências, eu escolhi aquelas que achei mais interessantes, mas na verdade são quase todas, deixa ver. Eu tenho aqui o computador em cima da tábua de passar a ferro, para não variar, e eu anotei 7 tendências, portanto deixei só 3 de fora que me pareceram muito desinteressantes e por outro lado eu acho que este vídeo já vai ficar muito longo. Portanto eu vou colocando as imagens no ecrã e vou falando um pouco sobre cada uma delas. Basicamente é isso. Eles apresentam como primeira tendência um ambiente excêntrico e um fator wow. Pronto, é assim, foi assim que eu traduzi, mas pronto, porque eles diziam lá wowed e eu traduzi para fator wow. Portanto, com peças assim mais extravagantes, muitas curvas, maximalismo em vez do minimalismo. Isto naquela ideia de que, como passamos muito tempo confinados em casa, o facto de termos, se calhar, muitas vezes um ambiente que é mais estéril, que é mais neutro, que isso nos cansou. Confesso que eu acho que me cansava mais rapidamente com este estilo, mas, não obstante, lá está, cá está o gosto pessoal, não é? Não obstante, vou falar sobre ele aqui. Portanto, vou pôr a primeira imagem. Temos este móvel, portanto neste caso não é tanto um ambiente, é mais uma peça de mobiliário em que vemos estas curvas. O móvel e o estilo são inspirados num movimento artístico, ou um estilo de design que surgiu em 1981 em Itália, ou por um grupo de italianos, que se chama Memphis, é o movimento Memphis, e então tem assim umas peças muito coloridas, com muitas curvas, muito elaboradas, assim um bocado, lá está, com aquele fator uau, de extravagância, não sei. E pronto, e aqui está um exemplo de como se pode integrar só uma peça e ter esse fator uau nessa peça. Aqui continuamos com este tema das curvas, das cores, não é? Uma variedade ainda considerável de cores, mesmo até nas impressões, o espelho e a mesa, por acaso, mesmo sendo cores talvez um pouco inusitadas para usar neste tipo de peças, são cores suaves, são cores assim mais pastel. Portanto, aqui acho que será um pouco para suavizar este estilo que pode ser demasiado agressivo ou demasiado pesado. E eles dizem isso no artigo. Portanto, o uso da cor pastel
ajudar a suavizar um pouco estes ambientes. Isto para mim é demais, não é? Claro, eu pintaria, portanto, com estas peças que estão aqui, eu pintaria o espelho ou a moldura do espelho de branco e a mesa, epá, lilás não. A mesa provavelmente seria de madeira. Mas o resto, a decoração, eu até gosto, e as cadeiras serem diferentes e serem todas assim, são todas de designers, pronto, são todas cadeiras de design. Vamos lá, conhecidas. Eu agora, pá, não me lembro de todas. Estou a ver ali a cadeira Pantone branquinha lá ao fundo. As outras duas eu sei que já as vi, que são de outros designers. Não me estou a lembrar, desculpem, não vou pesquisar. Mas, enfim, eu manteria o resto, por acaso até gosto. E gosto das impressões, das imagens que estão na parede, as molduras serem de cores diferentes também, mas são todas fininhas, se repararem. Portanto, é aquele truque. As cores podem ser diferentes, as impressões obviamente são diferentes, mas elas são todas assim fininhas. E de uma maneira geral, têm todas o passe-partout, que é aquela parte branca que faz o contorno da imagem. Portanto, a imagem está um bocadinho mais para dentro. E depois na decoração também temos alguma cor. Portanto, é isso. Eu não acho que seria necessário... Eu não acho que seja necessário ter tanta cor. Mas este espaço até não é dos piores. Piores entre aspas, vai, mais extravagantes. Este ambiente temos a cor também, temos alguma curva, mas muito menos. Temos o pastel naquela impressão que está lá ao fundo. Parece-me que as paredes do lado esquerdo e do lado direito estão pintadas com um lilás, claro, ou pastel. Eu acho que como a base deste ambiente é o branco, porque temos aquele móvel grande lá ao fundo todo branco, o tapete, apesar de ter a barra lilás, é branco, o teto é branco, eu acho que a base é bastante suave, que depois permite ter estas cores mais fortes, sem tornar o espaço demasiado opressivo, acho eu, demasiado, lá está, extravagante. As plantas, para mim, funcionam, apesar de terem um verde, e nesta fotografia tem um verde forte, para mim funcionam sempre como uma peça neutra, com um elemento neutro. Portanto, eu não penso tanto em termos de cor. É claro que depois no conjunto, se estou a colocar uma planta, ou se penso em colocar uma planta, tenho isso em consideração. Mas eu vejo sempre a planta como um elemento neutro que dá aconchego a uma divisão, portanto, sou daquelas que acha que quantas mais melhor, quase. E pronto, é assim, não gosto muito das cadeiras, deste tecido que foi colocado nas cadeiras, mas acho que funciona no geral, no geral do ambiente e nesta visão que nós temos do ambiente, não é? Não conseguimos ver mais nada. Acho que funciona bastante bem. Aqui, eu penso que esta peça, eu não tenho a certeza absoluta, mas eu penso que esta peça é mesmo desse tal estilo Memphis, esse tal estilo italiano, se eu não me engano, que eu acho que na faculdade nós chamávamos-lhe outra coisa. Como é que era? Já não me lembro. Mas tenho essa ideia, porque estas peças são facilmente reconhecíveis, não é? São mesmo muito vistosas, desde as cores, desde a variedade de formatos geométricos, variedade de elementos. Acho que isto é para um cliente muito específico, ou para uma pessoa muito específica, não é? Acho que pode funcionar, sim, se não existirem muitos mais elementos com tanta variedade de formato e de cores, e podemos pegar numa cor, num amarelo, ou num verde, ou no cor-de-rosa, ou até, pronto, a cadeira, por exemplo, eu já colocaria outra cadeira, provavelmente, para puxar um pouco e integrar esta mesa no espaço. Mas eu acho que é perfeitamente possível termos estas peças mais extravagantes num espaço sem ter que ser todo nesse estilo. Aliás, até se vocês repararem, lá está, mais uma vez, nós não vemos mais nada deste ambiente, mas temos um pavimento que é neutro, temos uma parede que é toda branca, as molduras são todas brancas também, as impressões têm cores diferentes, porque são fotografias a cores, parece-me, têm todas o passe-partout branco em volta, ou seja, a integração na parede acaba por não ser tão vistosa, não é? Eu agora que vejo, algumas delas estão com umas etiquetas em baixo. Que engraçado, será que isto é tipo uma galeria ou qualquer coisa assim? Não sei, está-me a passar um pouco essa vibe. Porque eu não vi, sinceramente não vi os créditos das fotografias, eu fui descarregando, dei assim uma olhadela geral, mas não vi se estavam identificadas, melhor dizendo, até mais do que os créditos, se estavam identificadas como pertencendo a este espaço ou àquele espaço, enfim. A segunda tendência é grelha geométrica, mas atenção, eu não sei se é
grelha geométrica ou rede geométrica, era Geometric Grid, eu li o artigo em inglês, eles não tinham em português, pronto, e acho eu que não tinham em português, mas acho que não. Teria de confirmar, não me apetece fazer isso agora. Mas já agora deixa ver, desculpa lá, porque se tiverem já digo qual é a tradução, não é? Mas eu acho que não. Seria muito estúpido. Não, eles não têm aqui a opção de mudar de língua, não estou a ver. Então é isso, pode ser grelha geométrica ou rede geométrica. Porquê é que isto pode ser importante? Porque eles estão-se a querer referir ao mundo digital, ao metaverso e como incluir isso e esse conceito que acaba por ser abstrato num objeto palpável, não é? E então na decoração isso traduz-se num quadriculado. Pronto, num quadriculado que depois é aplicado ou em impressões ou mesmo em molduras, colocadas em molduras ou num tecido, etc. Como podemos ver já nesta primeira imagem, em que temos esse tal quadriculado no quadro que está na parede e no estofo que está nas cadeiras. Eu diria também que o quadriculado se vê nas costas ou na palhinha, portanto nesse material que está nas costas das cadeiras. De uma maneira geral, eu acho que o ambiente é muito coeso, portanto este pormenor que nós temos aqui do ambiente, não é? É sobretudo tons neutros, a cor vem através do verde, que está na impressão e que depois liga também com as plantas. Acho engraçado que o quadro, em termos proporcionais, não esteja à escala, ou não esteja proporcional, melhor dizendo, não esteja proporcional ao tamanho da parede. Portanto, segundo as regras da decoração, ele devia ocupar, se fosse só um quadro, não é? Ou mesmo um conjunto de quadros, deveriam ocupar cerca de 2/3 da parede para a coisa ficar proporcional. Mas eu até acho que funciona assim. Eu diria que é por causa da cor e porque todo o resto do espaço é muito neutro. Então acaba por dar muito destaque a esta peça que está na parede, apesar de sua escala ser bastante pequena em comparação com o tamanho da parede. Nesta segunda imagem temos o quadriculado no pavimento, pronto, é muito fácil de identificar, é bem mais impositivo, tem bastante contraste, apesar de tudo, é o branco e depois um castanho escuro. Os móveis da cozinha, pronto, já não vai de encontro a esta questão do quadriculado, mas acho-lhes alguma piada, são cores muito diferentes umas das outras, até vejo ali no cantinho direito um bocadinho de vermelho, para além do azul, do bege e do verde, sendo que este verde é um verde claro, assim, vivo. Mas pronto, mas não estamos aqui a falar disso, estamos a falar do quadriculado que cá está, neste caso está no pavimento. E é isso, por ter este contraste grande entre as duas cores, entre o claro e o escuro, acho demasiado impositivo, não sou fã e acho muito datado. Isto faz-me lembrar um pouco cozinhas assim dos anos 60, por aí. Sobretudo nos Estados Unidos, aqueles restaurantes dos anos 60 que se vêem em filmes, têm muito este chão quadriculado, apesar de eu achar que os quadrados normalmente até são maiores, portanto são placas maiores. Mas, se bem que, quer dizer, eu agora digo isto, placas maiores, pode não ser isso. Eu diria que uma placa aqui tem 4 quadrados, por exemplo. Enfim, estou-me a perder aqui com minudências, desculpem, mas não sou muito fã da aplicação deste quadriculado neste caso, gostei mais do ambiente anterior. Aqui o quadriculado está no tapete e está ali num paninho que está em cima da mesa, não sei, aquilo parece uma cesta de pão ou qualquer coisa que está em cima da mesa. É só onde eu estou a apanhar o quadriculado. Uma coisa que eu também não disse, o compromisso com este tipo de tendências é maior se vocês optarem por aplicar num móvel, não é? Numa cadeira, num cadeirão. Mas se forem objetos decorativos é muito mais seguro, não é? É muito mais fácil alterar, voltar a pintar, não é? Do que estufar novamente uma cadeira ou estufar novamente um cadeirão, não é? O tapete está ali meio-meio, porque o tapete não é uma peça barata. Portanto, alterar um tapete também não é assim tão fácil, não é? Para quem tem um orçamento um pouco mais limitado ou normal ou convencional, eu nem acho que seja preciso. Eu acho mesmo, o tapete, é assim, depende das marcas, é como tudo. Depende das marcas, mas enquanto que o mobiliário é natural que seja um bocado mais caro do que a peça de decoração, eu acho que o tapete está ali a par com as cortinas, que são aquelas peças que são decorativas, mas que têm tendência para ser um bocado caras. Portanto, estão ali entre a peça decorativa tipo jarra e o sofá ou a cama. Enfim. Então, neste espaço,
Eu, por acaso, apesar de não ser muito fã do sofá, epá, não gosto deste tipo de sofás, são muito bujudos, ocupam imenso espaço, e também não sou fã de napa ou de pele como estofo, porque acho muito desconfortável. No verão uma pessoa está a suar e aquilo é escorregadio, no inverno é frio. Tem tendência para ficar marcado com, sei lá, imaginem, tem umas calças de ganga que têm aquelas partes metálicas, tem tendência para marcar lá ou outra coisa qualquer. Então eu não sou muito fã, eu acho que a única vantagem de ter uma napa ou de ter uma pele, sobretudo a napa, não é? É a facilidade de lavagem. Pronto, porque não absorve tanto o líquido ou o que seja que nós usemos para limpar. Mas enfim, mas tirando isso, agora perdi-me aqui um bocadinho com esta história do sofá, eu até gosto deste ambiente. Acho que também tem assim umas vibes muito vintage. Acho que tem aqui assim uma vibe vintage com este formato curvo da mesa e não sei o que, está-me assim também, sei lá, a passar assim uma coisa tipo anos 60, anos 70. Aquelas peças, aquelas cadeiras lá ao fundo não, por acaso já me cheira assim mais um bocadinho início do século XX e tal, ou talvez também design escandinavo, mas quer dizer, início do século XX, mais ali primeira metade e tal. Mas eu até gosto do conjunto e acho que tem sobretudo a ver com a paleta cromática. Portanto, os beges, os brancos, os castanhos e tal, e depois tem assim as peças decorativas, incluindo o tapete. Não é muito ao meu gosto, já está visto que eu não sou mega fã deste padrão para a decoração, mas acho que até funciona neste cantinho que eu consigo ver daqui. Ok, a terceira tendência que eles referenciam aqui neste artigo é nostalgia. Agora, a nostalgia, daquilo que eu percebi, eles fazem assim uma pequenina introdução sobre porquê esta tendência. Eles falam da Bauhaus e falam do modernismo, portanto isto estamos no início do século XX. Também falam no estilo escandinavo, mas depois falam mais à frente da Polly Pocket, que eu acho que era anos 80. Ou seja, eu não sei se isto não é assim uma misturada, ou seja, isto já são muitos anos neste planeta, não é? Então já há muitos estilos, já há muitas referências anteriores a nós em termos de estilo decorativo, de que há registro. Então parece-me que é assim uma miscelânea de várias peças, às vezes as decorativas, outras vezes peças de mobiliário. Já sabem, o uso da cor, talvez, que dá essa qualidade nostálgica a um ambiente. Nesta primeira imagem, temos aqui algumas peças que me parecem antigas, não é? Assim, logo à partida, aquele placar em madeira, onde se escreve com giz. Será que isto é de um bar? Se calhar isto é um cantinho num bar. Depois aquele telefone, que está ao lado, do lado direito em baixo, em madeira, é muito engraçado. Eu, por acaso, sou mais fã daqueles telefones antigos que alguns de vocês já terão tido. Eu ainda apanhei esses relógios que são de rodar o número e tem o auscultador e eram assim bujudos, grandes. Lembro-me que em casa, lembro-me quando era pequena, se não me engano, acho que era preto o telefone. E eu gostava imenso de rodar os números, achava tão giro. Enfim, e aquele barulhinho que fazia de tu puxas e depois ele a voltar para trás, tenho assim umas memórias disso e acho... E tenho pena de não ter, sinceramente. Eu era menina, porque isso às tantas hoje é possível. Tenho que procurar. Eu sei que estes objetos antigos, ou mais antigos, enfim, sim, antigos, são revisitados muitas vezes e adaptados ao tempo corrente, por exemplo, rádios que têm um aspecto super antigo, também de madeira, com aquela redezita à frente, mas depois têm ligação USB. Eu adoro isso, adoro isso. Então tenho que ver se existe isso tipo em telefone. Porque eu adorava ter esses telefones em que uma pessoa roda e depois aquilo volta para trás, desculpem, enfim. Isso o pessoal aqui dos anos 80 sabe do que é que eu estou a falar, anos 80 ou mais ido. Nesta imagem seguinte, aqui estamos num estilo claramente clássico, não é? Portanto, a imagem anterior para mim é mais difícil de identificar. Esta aqui, por causa das cadeiras, que é uma imitação de um arquiteto inglês que era o Chippendale, acho que não me estou a enganar. Portanto, é assim um estilo... ele é de quando? Desculpem lá, vou aqui... Eu trouxe até para aqui o meu livro fiel, Period, The Guide to Period Styles. Olhem, e... abri aqui, mas este é Sheraton Styles, mas eu acho que esse é mais Chippendale, porque eu trabalhei numa loja de mobiliário que vendia mobiliário clássico, imitações, pronto, não eram antiguidades. E nós tínhamos a cadeira Chippendale, que era só, depois, quando eu estudei isso,
Porque nós não estudámos isso em profundidade na faculdade. Tivemos uma cadeira de História de Design de Interiores, mas eu só tive um ano, porque depois fiz Erasmus e então acho que perdi um bocadinho. Porque eu acho que essa cadeira continuava para o segundo ano da minha especialidade. Porque nós tínhamos, enfim, desculpem, aqui por nós não interessa nada. Eu acho que aquele é um Chip and Dale, portanto estamos a falar de século... Estamos a falar de século XVIII. Pronto. Então, neste espaço temos aqui muita louça, que pode ser até oriental, os pratos também azul e branco, isto também podia ser português, porque nós também usamos esta técnica, mas olhem, agora que vejo aquelas peças decorativas em cima da mesa, o desenho em azul parece-me de pagodes, parece-me portanto, um templo chinês. Parece-me representativo disso. Mas depois as cadeiras é muito clássico, inglês, século XVIII, o restante não consigo identificar, portanto o espelho e a cómoda que está ali atrás. Portanto isto será uma sala de jantar. Então é tudo muito clássico. Eu hesitei em colocar aqui esta imagem, mas eu gosto deste ambiente. Este pormenor que eu vejo aqui, eu não sei porquê, parece-me assim ao mesmo tempo um bocadinho kitsch, não é? Mas é porque está tudo muito ao estilo, não é? E depois a sanca lá em cima azul, eu imagino, eu não sei se é, não é? Mas eu imagino isto uma casa de família antiga, já um bocado velhinha, assim no campo. Então parece-me ótimo, parece-me espetacular. Mas pronto, mas está muito, muito ao estilo. Portanto, eu diria que isto na minha casa, provavelmente o lustre e a vida era o mais provável. O resto, algumas destas peças decorativas também iam à vida, isto é um bocado demais. Mas gosto das cadeiras, a mesa também, do pouco que consigo ver, não é? E gosto, acho imensa piada aquela sanca lá em cima, azul, clarinha, acho imensa piada. Nesta imagem, então, temos o padrão, não é? Que é usado no papel de parede, no tecido da almofada, o tipo de mobiliário também, portanto remete-nos para uma época mais antiga, o dossel em cima, não é? Aquele tecido que vem lá do teto até cá abaixo e que supostamente... Quer dizer, neste caso, ele não faz grande coisa, ele está ali de um modo um pouco mais decorativo, não é? Como aquele dossel que dá a volta toda à cama e fecha a cama e tu ficas ali no teu cantinho, assim, isolada do resto do quarto. Mas eu acho que aqui o lado nostálgico estará, sim, nesse tipo de dossel, porque vê-se em representações mais antigas de quartos, mas também no tipo de padrão do tecido, que me parece assim... pronto, de uma época também mais antiga. Eu não queria estar a mandar para o ar, mas parece-me, sei lá, do século XVII, não sei, estou a mandar para o ar, mas estão a perceber, assim de uma época mais antiga. Aqui, cá está uma cama com dossel como deve ser, não é? Portanto, cama com dossel, uma peça de mobiliário que já não está tanto em voga. Existem vários estilos neste momento, até modernos, portanto, camas modernas com dossel. Esta aqui é claramente uma cama antiga, até por causa daqueles torneados que estão nas extremidades da cama, o desenho da cama, percebe-se que é uma cama antiga, será talvez uma antiguidade ou uma reprodução. E depois o dossel, que neste caso está só na cabeceira e ao fundo da cama. Acho mais interessante aqueles docéis em que dá para a pessoa fechar tudo, a toda a volta. Olhem, e naquele caso, eu não sei se viram o meu vídeo anterior, em que eu falo de... e tal, quem tem um espaço de trabalho no quarto e não quer ver esse espaço de trabalho, se tivessem um dossel na vossa cama, estava resolvido. Até podiam ter toda a casta de tralha em cima da secretária, que eu não aconselho, porque acho que é sempre uma fonte de stress. Mas era só correr as cortinas do dossel e estava resolvido. Mas não só a cama com dossel, não é? A senhorinha, também é assim um desenho clássico, o papel de parede é muito estranho. Não consigo perceber este papel de parede, não gosto muito do ambiente, a quantidade de padrões, sinceramente não sou fã, mas acho um espaço curioso. A mesa de cabeceira, que é ao mesmo tempo uma mesa de apoio, não sei muito bem o que é. O candeeiro, depois também passa-me ali umas... parece-me, eu ando com as vibes, não estou a gostar desta... Tenho que arranjar outra palavra. Não sei, pronto, parece-me um bocadinho oriental, provavelmente porque está ali uma cabeça de Buda, então às tantas é por isso que isto me está a parecer um pouco oriental ao mesmo tempo.
A quarta tendência é que o verde é o novo neutro. Então, a cor Pantone para 2022, todos os anos a Pantone diz qual é a cor do ano, acho que o ano passado eram 2 cores, e é depois a cor que vai ser usada no design de interiores, no design gráfico, que vai ser usada não, que é uma sugestão. Pronto. E a cor do ano da Pantone este ano é um lilás. E eu até coloquei aqui uma imagem de um cantinho no que me parece ser uma sala de estar e temos, olhem, temos até um pavimento que parece em sisal, depois com outro tapete por cima e tal, muito clássico, muito nostálgico. Eu não sou fã da cor de lilás, mas até gosto de a ver aqui. Apesar de ser nas paredes, que é uma coisa assim muito impositiva, enfim. Mas nem era disso que eu queria falar. Então, a Pantone lançou esta cor, isto é uma coisa de que eles falam também no artigo, mas outras empresas de tintas, porque depois outras empresas de tintas costumam lançar as suas cores do ano também, pode ser só uma, podem ser 2, 3, pode ser todo um catálogo, e aparentemente outras marcas como a Behr e a Benjamin Moore lançaram os verdes. Eu vou por aqui na imagem, portanto a Behr lançou 3 verdes, ou 3 tons de verde como sendo as cores do ano. E a Benjamin Moore também um verde assim muito mais suave, mais pastel, mais clarinho, que lançou também como sendo a cor do ano. Mas eu por acaso, eu estive a dar uma olhadela no site deles e eu acho que não é só uma... Quer dizer, pronto, no caso da Behr são 3 cores, claramente, mas eu acho que mesmo a Benjamin Moore tem outras cores para além desta. Já não me lembro. Mas pronto, estamos focados no verde. Esta questão do verde ser um neutro... Não é um neutro, ok? Portanto, os neutros são cores que não têm pigmento. Vamos lá. Portanto, o branco, o cinza, o preto, o bege, mas o bege depois já tem um bocadinho de castanho, não é? E também há quem diga que o castanho é neutro, há quem diga que o vermelho é neutro, mas aquilo que vocês têm que fixar é que quando falamos em neutro é cores que com a maior das probabilidades vão combinar com todas as outras cores que existem. Portanto, quando falamos em neutro, falamos disso. Dizer que o verde é um neutro acho arriscado, mas também que verde, não é? Porque existem imensas tonalidades dentro do verde, existem verdes frios, verdes quentes, verdes claros, verdes escuros, não é? Estão a perceber? Existe toda uma miríade de verdes. Mas vamos ver estas imagens que eu separei aqui. Então, primeiro temos esta cozinha, em que as portas dos armários são verdes. Parece-me que a pedra que está sobre o balcão também é esverdeada e há ali uma parede do lado direito também verde. Isto é arriscado, ok? Mas este pormenor deste ambiente parece-me funcionar muito bem, ok? E depois como o mesmo cor-de-rosa que está aplicado na parede é um rosa assim muito clarinho, lá está, bastante neutro, não é? Bastante suave. Acho que combina muito bem com o verde, mas isto é um compromisso muito grande, portanto têm que gostar bastante de verde. Neste segundo ambiente já estamos numa sala de estar. As salas de estar, normalmente, e salas de jantar, são espaços onde nós podemos ser um bocadinho mais criativos, porque são espaços para a socialização. Então querem-se divertidos, dinâmicos, pronto. Mas nós é que temos que avaliar que uso é que eu faço da minha sala de estar ou da minha sala de jantar, não é? Isto agora foi um à parte, enfim, porque não há regra sem exceção na decoração de interiores. Então neste caso o verde está aplicado nas paredes e depois temos assim uns pormenores de verde ali nas almofadas dos cadeirões e lá ao fundo, na zona de jantar, vêem-se umas cadeiras também pintadas de verde, um tom de verde, aliás, completamente diferente do que está aqui na sala de estar. Eu acho que é um espaço que funciona bem, porque depois o resto da paleta lá está, muito neutra, portanto os cinzas, os pretos, os brancos. Este verde nas paredes é um compromisso grande, assim de repente até me parece papel de parede, mais do que pintado. Agora que olho com mais pormenor, parece-me ter ali uma textura que me parece ser mais de papel de parede do que de pintura. Portanto, é uma solução para um espaço. Eu continuo a achar que ele só funciona aqui porque existem cores que são realmente neutras em todo o entorno. Neste espaço já é diferente, continuamos numa sala de estar, mas o verde é um verde mais acinzentado. Portanto, eu diria que este verde sim já está mais próximo de ser um verde neutro do que o verde que nós vimos anteriormente, que era mais claro e era um bocadinho mais vivo. Este, por ser mais acinzentado, é mais suave, não nos vai cansar tanto, e depois eles aqui decidiram combinar com este laranja,
também nos seus vários tons, laranja, tijolo, enfim, que está do outro lado da roda das cores, portanto é uma cor quase complementar do verde, mas que eu acho que aqui funciona bastante bem. Mas acho que também tem a ver com o tipo de mobiliário baixinho, serem todos, apesar de haver aqui padrões diferentes, estão todos dentro da mesma tonalidade. A madeira do cadeirão, parece-me que é madeira. Olha, não sei se é madeira, se é metal pintado. Se calhar é metal pintado, assim de repente parece-me metal. Mas está pintado também à mesma cor, portanto estamos aqui, continuamos nos tons tijolo. Então eu acho que por causa disso funciona muito bem. Não temos assim muitas outras cores. Temos algumas, temos ali um azul nas almofadas, mas é tudo bastante suave, apesar de tudo. As cores mais fortes são este tijolo e todas as outras cores que estão dentro desta família, deste tom alaranjado. E se repararem, a manta tem um quadriculado. Portanto, temos aqui duas tendências numa só. A rede geométrica ou a grelha geométrica, enfim. Aparentemente, outra tendência, e já vamos qual é que acho que é a quinta? Sim, a quinta tendência é o tijolo de vidro, ou o uso, não é o tijolo de vidro, é? Eu não sei se é tanto o tijolo de vidro ou o uso do vidro, da transparência, mas acho que é mais o tijolo. Que aqui está em diversos ambientes. O tijolo de vidro é uma peça interessante. Eu acho que é muito difícil de manipular, de forma a que fique com um ar moderno. Não sei, eu faço uma associação a ambientes industriais, talvez. Ambientes industriais, tipo mesmo uma fábrica, um escritório de uma fábrica. Não sei porquê. Porquê que eu faço essa associação? Não sei, mas aqui vou-vos mostrar alguns exemplos em que eu acho que o tijolo de vidro é usado de uma forma contemporânea, interessante e, enfim, com bom gosto. Vamos lá. Nesta primeira imagem estamos aqui numa zona que será de leitura, ao mesmo tempo parece uma espécie de zona de passagem, porque está perto de umas escadas. Então não sei muito bem se é uma zona de passagem, se é um hall de quartos ou qualquer coisa, e temos ali então o tijolo de vidro na parede que dá para o exterior. O tijolo de vidro, qual é assim a vantagem? Bom, para já ele existe em variadas cores. O tamanho, eu penso que é sempre tipo 15 por 15, não sei se varia muito, mas é assim quase um palmo, talvez um bocadinho menos. E depois existe também com várias texturas, portanto ele pode ser meio transparente, se bem que ele tem sempre uma ondulação, ele faz sempre uma distorção. Ou seja, se nós virmos uma pessoa do lado de lá do tijolo de vidro, provavelmente vamos vê-la sim, mas com alguma distorção. E depois existem tijolos de vidro que ainda fazem mais distorção, podem ser foscos, portanto não transparentes, não é? E depois podem ter várias cores também. Então neste ambiente eu acho que funciona muito bem, temos bastante luz natural, a privacidade não é total porque lá está, dá para ver silhuetas e a nossa imagem ainda que distorcida dá para ver, portanto não acho que seja muito eficaz na questão da privacidade. Portanto, no meu entender, falta aqui qualquer coisa, ou um rolo, não é? Tipo um rolo de deixa, ou umas cortinas, não sei, eu não me sentiria, ou ser fosco. Não me sentiria muito à vontade com um tijolo de vidro assim numa parede total. Mas de resto, em termos da cor, neste caso o tijolo de vidro é transparente, é incolor, então, claro, combina com tudo. Neste ambiente, como podem ver, portanto, o tijolo de vidro já tem um círculo circunscrito ao tijolo, portanto já tem um padrão, entre aspas, em cada tijolo, ou uma textura diferente. Nós conseguimos ver na parede lá ao fundo, na parede de tijolo de vidro lá ao fundo, mas também nesta aqui do lado esquerdo. Isto parece-me um espaço comercial, portanto, assim de repente, olhando ali para aquele balcão, até me parece tipo uma joalharia, mas não faço ideia. Mas enfim, não parece ser um espaço privado. No entanto, acho que poderia ser uma solução muito interessante para circundar uma zona de passagem, um corredor, ou seja, permitiria que esse espaço estivesse fechado, vamos lá, mas com luz natural, com mais luz natural. Este tijolo de vidro já tem um padrão, já tem, parece até imitar pedra ou imitar mármore, já é um bocado fosco. Isto é um espaço público, deverá ser, presumo eu, um restaurante ou não sei, qualquer coisa nesse estilo. Aparece-me aqui um espaço para refeições. E eu acho que funciona muito bem esta parede, acho-a bonita, acho-a mais segura no que diz respeito à privacidade, portanto parece-me que deixará passar
alguma luminosidade sem retirar essa parte da privacidade. E depois há a questão das juntas também, portanto, o espaço entre cada tijolo de vidro ele pode ser preenchido com uma massa branca, mas também pode ter cor. Ela aqui, por exemplo, parece-me ter uma coloração dourada. Não tenho a certeza, porque a imagem não é muito clara nesse aspecto, mas é o que me parece. E acho que funciona muito bem neste ambiente. Aqui o tijolo de vidro, estão a ver, é muito mais batido, mais texturizado, muito mais. E está ali no que me parecem ser janelas, portanto serão janelas para o exterior. Eu acho que será muito mais difícil perceber o que se passa dentro de um espaço que tenha este tijolo de vidro, portanto se nós olharmos do exterior para o interior, não obstante, vão-se sempre ver silhuetas. Isso para mim seria razão para arranjar umas cortinas, ou seja, eu gosto imenso do tijolo de vidro, gosto da textura, mas eu não era capaz, eu não sei se não preferia ter, quer dizer, depende do que está do lado de lá, que eu não faço ideia do que seja, não é? Mas acho que preferia ter uma janela transparente e tapar com um tecido, uma cortina de algum tipo. Ou seja, eu acho que o tijolo de vidro pode ser útil, lá está, em zonas de passagem no interior, portanto mais do que fazer a mediação, entre aspas, entre interior e exterior. Mas podem estar, imaginem, até numas escadas, se tiverem escadas em casa, e pode ser, em vez de um vitral, podem ter tijolo de vidro. Também com algum padrão ou qualquer coisa, ou seja, um sítio onde nós não estejamos na nossa vida do dia-a-dia, sabem? Tipo, quarto, lá está a cozinha e que dê para o exterior, porque eu acho que iria estar sempre a pensar, está alguém lá fora a ver o que é que eu estou a fazer, porque dá para ver as silhuetas, portanto, mesmo que não se consiga ver em pormenor o que é que se passa, dá para ver algumas silhuetas. Mas pronto, mas isso sou eu que tenho esta coisa da privacidade, isso para mim é importante. Então pronto, mas acho que é uma coisa a ter em consideração, pá, mas num corredor, dentro do, sei lá, fazer uma barreira entre uma zona de estar e uma zona de jantar, por exemplo, acho que poderia funcionar bem, mas depende do tijolo, não é? Depende da junta do tijolo, da cor das juntas do tijolo também. Estamos a chegar ao fim das tendências, estamos na penúltima tendência, a sexta, aquela que eu anotei, que é o mobiliário modular, portanto, mobiliário multifuncional, que nós podemos modular à nossa vontade, não é? Que sirva várias funções. Eu acho que isto também vem um pouco neste decorrer de serem 2 anos em que passámos muito tempo em casa e então precisámos que cada espaço funcionasse de várias formas e o mobiliário pode ajudar a isso também. O mobiliário modular tem outras vantagens, portanto, nós podemos ir acrescentando ou retirando consoante a necessidade e o gosto, podemos só se alguma peça se estragar, mandamos só esse módulo para arranjar, não é preciso enviar toda a peça para arranjo. Portanto, essas são algumas das vantagens do mobiliário multifuncional. Para além do mobiliário multifuncional, também podem aparecer alguns exemplos de espaço multifuncional, não é? E então, esta primeira imagem é, para mim, representativa disso, mas sobretudo, eu gosto muito desta imagem porque gosto desta decoração e deste ambiente. Pronto, então nós temos aqui uma zona de passagem para o exterior, em que tem ali umas escadas, em que as escadas podem servir de assento, também para uma zona de estar que está rebaixada em relação ao piso da divisão. Eu gosto muito deste tipo de solução e eu sei que há alguns exemplos disto em casas. Agora não tenho a certeza, mas eu acho que há um exemplo que eu acho que até já mostrei, não sei se já mostrei aqui no canal, provavelmente não, em que no meio de uma divisão bastante grande, portanto é assim um open plan, portanto uma planta aberta, está uma zona rebaixada que é a zona de estar. Pronto, eu acho isso muito giro, acho isso tipo aconchegante. E é o que eu sinto em relação a este espaço. Aqui as cores são muito neutras, é tudo muito suave. E é como digo, a parte multifuncional provavelmente é só ali as escadas que podem ser usadas como escadas de acesso ao exterior, mas também como zona de assento. Pronto, então eles colocaram esta imagem como espaço multifuncional. Colocaram? Ou esta fui eu que fui buscar? Agora não tenho a certeza. Mas na verdade, mesmo ali o sofá, não tenho a certeza se será modular. Não é? Porque ele está, aliás, até parece assim de repente ter sido feito à medida ali para aquela zona. E aliás é o que faz mais sentido. Por outro lado, uma pessoa tem que andar com muita atenção nesta divisão, não é? Porque se distrai um bocadinho, cai ali para aquele
fosso e enfim, pode-se magoar. Mas se fosse eu acho que alcatifava tudo. Só para o caso de acontecer a pessoa não se magoar muito. Ouçam, porque eu acho que nós, de uma maneira geral, também andamos... Eu sou uma pessoa distraída, no geral. Eu vou contra as coisas, eu vou contra uma porta se eu preciso, estou a andar, estou distraída a pensar na morte da bezerra, eu vou contra a parede, vou contra a porta, enfim. Já percebi que não sou só eu, já conversei sobre isto com outras pessoas, já percebi que não sou só eu, mas eu sou um bocado assim. Imaginem, eu neste sítio era um perigo. Se estivesse a caminhar e a olhar para o telemóvel, que é uma coisa que eu procuro contrariar, mas nem sempre me lembro, eu estou-me a ver a dar assim um passo em falso e pimbas, ia cair ali na casa. Portanto, preciso ter isso em atenção também. Nesta imagem temos um sofá que é modular. Eu penso que este senhor que está aqui é o designer. Agora não tenho a certeza, mas acho que sim. Portanto, isto é um sofá em que cada módulo mede X centímetros de largura e depois a pessoa organiza como quer. Então acaba por fazer um sofá à medida, mas, enfim, não gasta mais por isso porque a pessoa é que decide quais os módulos que quer e como é que os vai organizar. E depois aqui, para além do módulo, da parte do módulo que tem as costas do sofá, depois também há o puff. E aqui nós vemos o puff vemos o puff aqui mais na zona da frente, em baixo, em baixo na fotografia. Este móvel modular é muito giro, portanto, isto pode ser um sofá ou pode ser uma cama. Aquela divisória que está entre ele e ela, aquela peça de madeira que está entre os dois, aquele volume, aquilo pode ser retirado e esta peça ser transformada numa cama. Portanto, lá está, outra solução interessante para um sofá-cama que não é aquele convencional a que nós estamos habituados. Isto tem claramente, ou pelo menos parece-me, uma influência oriental, porque é um móvel muito baixinho, portanto o sofá está muito baixo em relação ao chão. Nós temos tendência para colocar o assento de um sofá, até pode começar baixinho, pode começar nos 30, 35, 40 centímetros a partir do chão. Uma cadeira terá entre 40 a 45 centímetros de o assento de distância do chão. Este aqui é muito mais baixo, não é? Dá para perceber. Portanto, acho que existe aqui também uma influência de um estilo mais oriental que a mim não me desagrada nada, mas imagino, por exemplo, o meu pai ou a minha mãe a quererem se sentar aqui, depois para se levantar, sobretudo o meu pai ia-se ver à rasca, portanto, quer dizer, não seria confortável para toda a gente, não é? E se calhar não é por acaso que nesta fotografia estão dois jovens a usufruir deste sofá. Mas, por outro lado, dá para fazer exercício. Aliás, se não apoiarem as mãos, não é só usarem as pernas para subir, é um bom exercício para as pernas. Avançando. Este já é um móvel, uma estante decorativa, modular, portanto, em que a pessoa conjuga as peças de determinada forma para criar um determinado padrão. Portanto, aqui foi criado este padrão, parece mais ou menos uma colmeia, vamos lá, uns alvéolos, é assim que se diz? Alvéolos? Não sei se estou a dizer bem. Mas pronto, das colmeias, eu acho que não estou a dizer bem. Mas pronto, e faz então esta estante que, como dá para ver, não é? Nos livros que estão ali, eles ficam assim um bocado tortos, não é? Eu não sou super fã deste design, mas acho que ao mesmo tempo é divertido. Acho que pode ser divertido. Se calhar não fazia uma composição tão grande, uma coisa tão grande, mas até acho divertido. E que depois, neste caso, até pode ter várias cores. Eu aqui vejo um cinza escuro, um cinza mais claro, que eu não tenho a certeza se é o efeito da luz sobre o móvel, e um branco. Portanto, depois também se pode jogar com a questão da cor. E parece-me interessante. E lá está, uma pessoa pode ir acrescentando e pode ir retirando e pronto, e dá essa dinâmica ao espaço. E para acabar, a última tendência que são os livros. E eles dizem no título desse artigo que é "Os livros estão de volta". Então, eles falam de várias coisas, portanto, falam de que o livro está de volta como objeto decorativo, mas também como objeto que pode ser usado, sei lá, numas escadas, para fazer umas escadas, para fazer uma mesa, etc. Eu esses exemplos não encontrei, até porque depois os exemplos de como organizar os livros nas nossas casas pareceram-me tão mais interessantes que foi isso que eu coloquei aqui. Foram só essas imagens que eu coloquei aqui. E já são várias, eu acho que este é o segmento que tem mais imagens. E não é por acaso, eu gosto muito de livros, tenho muitos livros,
Não é uma coisa que eu diga com muito orgulho, porque eu não leio os livros à velocidade que os compro e gostava que as coisas estivessem um bocadinho mais par a par. E tenho a sorte de ter um espaço onde posso guardar os livros que já li, que é a casa dos meus pais. Onde tenho assim umas coleções mais antigas, de que não me quis desfazer, mas que felizmente posso guardar lá porque não teria espaço para eles aqui em casa. Então gosto sempre de ver este tipo de ambientes em que há imenso espaço para colocar os livros, quer dizer, nuns ambientes há mais, noutros ambientes há menos, mas gosto de ver as soluções que foram arranjadas para os arrumar. E o meu sonho é um dia poder ter uma biblioteca, portanto ter uma divisão que só sirva esse propósito, de guardar os meus livros onde eu posso sair ler e, enfim, fazer essa atividade para a qual não ando a reservar muito tempo do meu dia, diga-se de passagem, não é? Estou para aqui com esta conversa, mas eu ultimamente só leio à noite, é uma tristeza, é uma tristeza. Mas pronto, vamos ver aqui então alguns exemplos de como organizar o livro e como o livro pode ser a estrela de uma divisão, não é? E diferentes formas de organizar. Estou-me a repetir, vamos passar para a primeira imagem. Então, nesta imagem temos um escritório, parece um escritório ali com zona de estar, uma lareira e tal, e livros a forrar todas as paredes, por cima das janelas, em todo o lado. A única coisa que me ocorre assim de repente é como é que chega às estantes de cima. Provavelmente tem que ir buscar um escadote. Pronto, eu não vejo nada, assim, não há nada à vista, não é? Não há assim umas escadas à vista, mas eu deduzo que tenha algum elemento que possa pegar, montar e chegar lá acima. Aqui o livro funciona também como objeto decorativo, portanto nós não temos mais cor nenhuma, não é? Temos os neutros da mesa de madeira, as paredes brancas e o teto, o pavimento bege, as cadeiras pretas, o metal. Portanto, é tudo neutro, os livros é que estão a dar aqui a cor. Falar do livro como objeto decorativo parece estar a tirar-lhe importância, mas eu não vejo assim. Eu acho que o livro físico, não é? Nós neste momento até temos a opção de ouvir um livro, portanto os audiobooks, temos a opção de ler num tablet ou num aparelho eletrónico, portanto sem ser o objeto físico. Para mim o livro, o objeto físico, é claro que primeiro eu compro pelo conhecimento que lá está, porque é algum tema que me interessa. Mas também tem importância o aspecto do livro, sim, a badana, a capa, não é? Se calhar se é um livro que eu considero feio, que teve assim um design gráfico um bocadinho mais infeliz, se calhar vou escondê-lo, não o vou ter tão à vista. Portanto, esse lado físico do livro e decorativo do livro não deve ser menosprezado. Acho que se deve investir na parte do design gráfico dos livros. E como tal também, eu acho que os livros mais antigos... Eu lembro-me quando estudei em Lisboa, passava muitas vezes por um alfarrabista e assim, das coisas que mais me agradava era tocar naqueles livros muito velhinhos, com as capas já muito batidas, às vezes até meio a descascar, aquele papel também muito amarelecido. Portanto, eu acho que isso depois também dá caráter ao livro e não é porque eu olho para o livro e penso, ai sim, o conhecimento. Não, é porque o objeto também me agrada. Portanto, acho que isso não deve ser menosprezado, não há vergonha nenhuma em achar o livro um objeto decorativo engraçado. Agora, já me aconteceu, quando eu trabalhei numa loja de mobiliário, um cliente chegar e perguntar se aqueles livros que nós tínhamos livros para decorar as estantes, portanto, eram mesmo vendidos para lojas de mobiliário, para simularmos que era uma estante, para dar assim um aspecto vivido, não é? Portanto, mais caseiro, mais acolhedor, e então vendiam-se esses livros só para enfeitar. Aquilo era tipo, eu nem sei muito bem, eram uns retângulos de plástico com umas capas a imitar o antigo, no nosso caso, porque a loja onde eu trabalhava, na altura, vendia mobiliário clássico, imitação do clássico. E eu lembro-me que uma vez um cliente perguntou se nós vendíamos aqueles livros porque ele tinha uma estante muito grande e não sabia como é que a havia de encher. E eu, na altura, achei aquilo aberrante. Pronto, eu tento não ser muito... Enfim, não estar a julgar muitas pessoas. Pronto, tudo bem, é legítimo, mas achei aquilo completamente aberrante. E lembro-me que na altura até fui perguntar ao meu patrão, que também achou aquilo muito bizarro, e disse, sim, quer dizer, nós podemos contactar o nosso fornecedor e ver se eles vendem... Se dá para vendermos para privados, mas porque era uma coisa que se vendia para lojas. Vamos lá. Eu não iria tão longe, eu prefiro não ter livros do que ter livros a fingir que são livros, em minha casa, não é? É muito diferente de uma loja, obviamente.
Mas isso cada um sabe de si. Ok? Mas pronto, nós aqui estamos a falar de livros reais. Isto foi só uma história, uma historieta que eu decidi contar. Nesta imagem temos outra biblioteca com... mas não é bem biblioteca, não é? Porque isto parece uma sala de jantar biblioteca. Adoro! Olha, cá está, um espaço multifuncional. Isto para mim esta mesa seria mesa de trabalho durante o dia. Portanto, eu provavelmente teria de colocar aqui uma proteção na madeira, que é o que eu faço na nossa mesa de jantar, porque eu trabalho na nossa mesa de jantar. E está toda protegida, porque eu não a quero estragar com as minhas... enfim, com os meus trabalhos manuais e não sei o quê. Mas depois, ao mesmo tempo, é uma biblioteca toda apetrechada que até tem cadeira para subir e não sei o quê, e para rolar ali sobre as estantes para chegar aos livros e para transportar para os outros lados. Se vocês repararem, em todas as estantes há este varãozito metálico onde a escada pode encaixar para se chegar aos livros que estão mais elevados. Eu adoro este espaço, é assim, a decoração não é muito ao meu estilo, mas a organização, acho que é clássico demais. Eu teria de cortar isto com algumas peças modernas, mas a organização, tipo o sítio onde estão os livros, a escadinha, a mesa enorme ao centro, está ótimo. Este espaço é um espaço muito clássico, portanto parece-me que será uma divisão de uma casa antiga, não é? Com todo este trabalhado que nós vemos nas paredes, na sanca, não é? A tal boiserie também, nas estantes. Portanto, isto provavelmente já era um espaço que era usado como biblioteca. Esta forma de pendurar os quadros, não sou fã, ou melhor, não, desculpem, eu sou fã da forma de pendurar os quadros. Portanto, temos uma corrente, há um ganchinho no final da corrente e vocês penduram lá o quadro. Isto é super útil porque é muito fácil subir o quadro e descer o quadro. Vê-se a corrente, sim, mas neste caso não acho que fique mal, porque é um espaço muito clássico, porque a cor da corrente, o metal da corrente é muito parecido com a moldura dos quadros. Se acham que dá muito nas vistas e que é demasiado impositivo, podem pintar de branco ou da cor da parede. O que é que me está a meter imensa confusão neste espaço? Eu de resto acho muito engraçado. Portanto, este é um espaço super clássico que me parece super confortável. Para ler, para uma pessoa se atirar para o sofá, para adormecer a ler um livro, acender ali à noite os candeeiros e ficar um ambiente super acolhedor. Adoro este ambiente. Tem só aqui dois problemas. Se vocês repararem, para além destes dois quadros que estão do lado direito e do lado esquerdo, tem uns quadros lá ao fundo, tem uns quadros ali do lado esquerdo mais pequeninos. Imaginem, mais no caso dos quadros grandes, que vocês querem chegar a um livro que está por trás do quadro. Quem tem vida para andar a tirar e a pôr um quadro, pode afastá-lo, claro, mas parece-me super desconfortável. Ou seja, é uma solução que, em termos decorativos, para mim funciona bastante bem. Eu gosto, sinceramente. Acho que tem assim, lá está aquele lado mais pessoal, mais da personalidade de quem decorou e tal. Então acho que é um espaço vivo, não é? Mas por outro lado, não é nada prático. Tem que afastar o quadro, tem que mexer o quadro, depois se calhar raspam a moldura, depois se calhar cai o quadro e depois magoa-vos e... Não sei, eu tentaria pensar noutra solução, ou não colocaria livros nessa zona que estivesse atrás do quadro e arranjaria uns trava-livros, ou como é que se diz? Qual é o nome? Aqueles apoios para os livros, não é? Que acabam por servir como travão para eles não caírem. Enfim, alguma coisa, porque os outros mais pequeninos é mais naquela, pronto, é mais fácil afastar, mas mesmo assim não é nada prático. Vêm aqueles lá ao fundo do lado direito, ao pé do candeeiro. Teriam de ser retirados, tanto de cima quanto de baixo. Não é? Então não me parece nada prático. Mas gosto muito deste espaço. Por acaso, as referências, aquelas peças decorativas lá ao fundo na mesa do lado esquerdo, assim muito Grécia antiga. Acho muito engraçado isto. O trabalho de estuque. Acho este espaço muito bonito. E depois tem esta mesa de centro, que é uma banqueta ao mesmo tempo, em capitoné. Capitoné é esta técnica que parece que faz uns arrepanhados no tecido. Às vezes até tem um botão super desconfortável para se estar sentado, mas esteticamente é interessante. E pronto, e está a ser usada como mesa de centro, mas que também pode ser usada para uma pessoa se sentar se não existir mais nada ou mais nenhum espaço onde se sentar. E estou a ver ali uns livros no chão também. Nada contra,
gosto disto. Isto é alguém bibliófilo. Se calhar colocou atrás dos quadros os livros que já não lê, que já não recorre. Não, isto para mim seria um perigo, porque às vezes eu lembro-me de qualquer coisa e vou buscar o livro, eu tenho que estar desimpedido. Não é? Estou naquele frenesim, estão a estudar qualquer coisa e lembram-se que aquela informação está naquele livro e não sei o que mais, e de repente, pimbas, tem ali um quadro à frente. Pronto, desculpem, já me estou aqui a alongar muito. Enfim, mas de resto, em termos decorativos, gosto muito deste espaço. Este espaço, apesar de ter pouca qualidade esta imagem, mas achei bonito porque é um espaço que é só para a leitura. Não me parece ser um espaço desenhado para o trabalho, portanto temos a estante lá ao fundo aberta, que até podia ser fechada num espaço destes. E é isso, eu aconselho, se tiverem espaço para isso, a terem estantes fechadas, é mais seguro para os livros. Portanto, ele aqui até podia ter umas portas em vidro, mas enfim, não interessa, porque tem espaço, é um espaço muito, muito grande, mas é todo desenhado para o lazer, não é? Temos uns cadeirões com um sítio onde pousar os pés, uma mesinha onde pousar o livro que se está a ler e depois aquela chaise longue maravilhosa onde uma pessoa se pode deitar e encostar, ali com um candeeiro de mesa, não, ali com um candeeiro de pé, não é? Para se ler um bocadinho também. Mas é um espaço que convida muito mais ao lazer e à reflexão do que ao trabalho. Porque não há aqui uma mesa, quer dizer, neste lado do ambiente, não há aqui uma mesa onde uma pessoa se possa sentar e abrir o computador e trabalhar um bocado, ou, enfim, pousar um livro e escrever. É claro que nós podemos fazer tudo isso na chaise longue ou nos cadeirões, mas não é tão confortável e não é durante muito tempo. Sobretudo para quem já tem as costas um bocadinho tramadas, como é o meu caso. Mas enfim, acho que funciona muito bem. Em termos cromáticos é super neutro, quer dizer, só o cadeirão é que tem ali um tom que me parece ser meio lilás, mas também é muito acinzentado, portanto isto é sobretudo tons neutros. E os livros que estão ali ao fundo também saltam-nos muito à vista. Mais uma vez esta mania de pôr molduras encostadas à estante, mas enfim, é mais fácil afastar uma moldura do chão, que empurra-se para o lado, pega-se e pousa-se, que se pega e pousa-se um bocadinho mais ao lado, pronto, do que estar a retirar de um gancho, pousar no chão, depois voltar a colocar. Portanto, apesar de tudo, não é a pior solução decorativa de sempre. Enfim, e pronto, e com isto chegamos à última tendência deste vídeo longo de tendências para 2022, sugestões da Architectural Digest. Eu diverti-me bastante a gravar este vídeo. Editar vai ser outro filme, mas tudo bem, é tudo por uma boa causa. A sério, isto ficou sem bateria... Ai, espera, deixa-me tirar aqui o som da televisão. Isto ficou sem bateria precisamente na altura em que eu me ia despedir de vocês e eu, como tenho bicho carpinteiro, pus os óculos, também já estava a ficar com um bocadinho de dor de cabeça. E fui buscar uma bolacha de aveia que fiz hoje. Vi a receita na internet. E pronto. Interessantíssimo. Mas no fundo é que os óculos depois fazem reflexo. É só para vos desejar um bom resto de dia, uma boa semana. Espero que estejam bem, espero que tenham gostado do vídeo e até à próxima. Tchau, tchau.